Oi, boa tarde. Meu nome é Antônio Maria Pereira de Rezende. Para quem não me conhece, eu estou como presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal de Lavras, a nossa DUFLA. O que me traz hoje aqui para gravar este vídeo é que daqui a algumas horas nós teremos em discussão no CUNE a regulamentação do processo de consulta informal para reitor da Universidade Federal de Lavras, que ocorrerá esse ano. É um processo extremamente importante, porque é através dessa consulta informal que nós podemos medir o ânimo e o interesse tanto dos docentes, dos técnicos administrativos, quanto dos alunos, de quem deve ser o próximo reitor da Universidade Federal. Para compreender este processo, considerando que muitos professores entraram nesses últimos 4 anos, bem como nós temos muitos técnicos administrativos e também alunos novos na universidade, vou falar um pouquinho sobre esse histórico. A Universidade Federal de Lavras, aqui dentro da nossa universidade, historicamente, o que nós temos é que as entidades, a DUFLA, SINDUFLA, DCE e a Associação de Pós-Graduandos, eles sempre conduziram esse processo de consulta informal. Até que em 2010, em comum acordo entre as entidades, foi feita uma regulamentação em que as entidades, então, compunham a comissão eleitoral e houve, então, uma descrição de como o processo deveria ser realizado. Foi sentado à mesa e houve um acordo político para isso. O que nos incomoda hoje, neste momento, e do que está sendo discutido no CUNE daqui a algumas horas, é que está sendo colocado em discussão no CUNE, já está em pauta, e foi convocada a reunião, é uma regulamentação do processo de consulta informal em que as entidades não foram chamadas para construir essa norma, essa regulamentação. Então, o reitor nomeou alguns conselheiros, algumas pessoas de confiança dele, para que pudessem reescrever as normas. Então, ele está colocando em discussão no CUNE sem as entidades estarem envolvidas. Isso, para nós, é algo que eu diria que peca na legitimidade. E aí eu vou discorrer aqui a respeito. Bom, historicamente também é interessante entender que quando existe essa consulta informal junto à comunidade acadêmica, o resultado é amplamente divulgado e, na realidade, quem elege o reitor não é essa consulta informal, é o colégio eleitoral. O colégio eleitoral que hoje não está definido nem no estatuto da UFLA, nem no regimento, mas ele é definido na última regulamentação, se não me falha a memória, a regulamentação para a consulta informal de reitor, onde fala que o colégio eleitoral é composto pelo CUNE, CEP e pelo Conselho dos Curadores. Bom, compreendendo este processo, então, de eleição, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês é que as entidades se reuniram, a DUFLA, SINDUFLA, APG e DCE, e juntas definiram o seguinte encaminhamento que nós queremos discutir com a comunidade e também com a reitoria. Para que este processo de consulta informal tenha legitimidade, que haja, primeiro, um aceite e um acordo entre todos os envolvidos, não apenas uma comissão que faz as regulamentações, e esta comissão, nomeada pelo atual reitor, elabora essas regras e leva ao CUNE. Então, para que haja legitimidade no processo, é importante que haja participação de todos. Outra coisa e outro aspecto importante que nós devemos definir aqui é que do jeito que a norma está colocada e vai ser discutida agora no CUNE, ela está expressa de maneira geral, da seguinte forma. Eles estabelecem os detalhes de como a consulta deve ser feita, o que é proibido, o que não é proibido, se vai ter um turno, se vai ter 2 turnos, como é que serão os debates, como pode ser usada a internet. Então, eles esmiuçaram e fizeram as regras do jeito que a comissão, do jeito que eles acham que deveria acontecer, e colocam que os executores, ou quem vai ter que colocar esse processo formal para rodar, são as entidades. Nós vemos isso como uma ingerência e uma falta de respeito. Uma ingerência porque, primeiro, a Universidade Federal de Lavras ela não pode determinar o que as entidades fazem ou deixam de fazer. A UFLA tem seu CNPJ, é uma instituição, assim como a DUFLA, o DCE, a APG e também o SINDUFLA. Então, neste momento aqui, nós vemos, não que haja má fé ou tenha ocorrido maldade, mas nós vemos aí que houve um deslize e que nós queremos esse processo, que nós temos que participar deste processo de construção dessas regras.
para que ela possa ser aceita por nós e que nós possamos colocá-la em prática. Então este é um caminho a ser seguido e que nós propomos como solução para esta situação que nós estamos agora de ingerência proposta pela comissão. Então a solução para sermos realmente construtivos é que que se o CUNE desejar, ele simplesmente faça uma regra simples, sem entrar em detalhes, como por exemplo as entidades de classe Sindufla, Adufla, APG e DCE podem realizar a consulta informal e, se decidirem por fazê-los, serão responsáveis em elaborar as regras para esta consulta informal. Ok? E se essa regra também deverá passar pelo CUNE para que haja também um consenso, sem problema nenhum. Então nós vemos que essa regra, a norma que eles estão querendo passar, tem que ser algo bem simples para que não ocorra ingerência nas instituições, já que as instituições não participaram dessa elaboração. E uma segunda solução, que também não teria problema, é que a norma do jeito que ela está, ela não seja discutida no CUNE do jeito que ela está. Então, na realidade, nós teríamos que montar uma comissão paritária. Então, por exemplo, não me prendendo a números, mas como exemplo, nós poderíamos ter 2 membros do CUNE, 2 membros da Adufla, 2 membros do Sindufla, 2 membros da PG, 2 membros do DCE. De maneira que, unidos, nós elaboremos as regras, que podem inclusive ser as que está lá, 80%, 100%, eu não entrei em detalhes do que está sendo proposto, mas que nós sentemos e haja um consenso entre as entidades envolvidas para dar legitimidade a esse acordo. E aí, então, pode passar pelo CUNE, assim como vai passar pela Adufla, pelo Sindufla e pelas assembleias, para que ela seja aprovada e colocada em prática. Então, essa é a nossa solução para esse primeiro impasse que ocorreu na visão das entidades junto à Universidade Federal de Lavras. E uma outra coisa que nós consideramos de fundamental importância, que deve ser tratado também pela Universidade Federal de Lavras, e esse sim pela Universidade Federal de Lavras, é a respeito da definição de quem compõe o colégio eleitoral. No ponto de vista das entidades, nós estávamos reunidos e vemos a seguinte forma. Hoje o colégio eleitoral é composto pelo CUNE, CEP e curadores. Começando aqui pelo curadores, o curadores é composto por representantes do CUNE, por representantes do CEP, por representantes de aluno. Então ele é uma entidade que pouco representativa, porque ele já pega a representação dos outros conselhos, então não deve fazer parte. O CEP, na nossa opinião também, o CEP não deve fazer parte, porque ele fere a legitimidade do processo eleitoral a partir do momento que os pró-reitores fazem parte do CEP. E nós temos o problema que os pró-reitores são nomeados pelo reitor. Então fica uma situação ruim, a questão de legitimidade, se nós temos, por exemplo, o reitor concorrendo à reeleição, está concorrendo ao novo mandato. E aí, dentro do Conselho Eleitoral, tem pessoas que foram nomeadas por ele e que recebem CDs, enfim. É uma situação que quebra a legitimidade e isso não é legal. E outra... então, o CEP, para nós, ele também deveria ficar de fora. E nós entendemos que o órgão mais representativo, em termos democráticos, que nós temos hoje é o CUNE. Porque o CUNE você tem chefes de departamentos que são eleitos, você tem os representantes das diversas classes de professores que são eleitos, você tem os representantes dos alunos que são eleitos. Então, ele, tirando o vice-reitor e o reitor, todos os demais membros são eleitos majoritariamente. Então, ele é o mais representativo, o mais democrático. Então, nós defendemos que o CUNE seja o colégio eleitoral, haja como colégio eleitoral, mas na votação, nem o presidente, nem o vice-presidente do CUNE, ou seja, o reitor e o vice-reitor, têm direito a voto. Porque, como eu já disse, se existe uma chapa que ele está apoiando, né, que uma administração apoia para dar continuidade ao seu trabalho, ou se ele está no processo de reeleição, você não pode ter dentro do CUNE uma pessoa que já tem o voto direcionado. Isso é ruim. Que tem interesses pessoais na própria eleição. Então, nós defendemos que o CUNE faça o papel do colégio eleitoral, sendo que o seu presidente, seu vice-presidente, reitor e vice-reitor, tenham direito a voz, conduz a reunião, mas não a voto.
Então nós gostaríamos de colocar essa mensagem para a comunidade, para que nós fiquemos atentos sobre esse desenrolar. Nós queremos sentar e conversar com as partes envolvidas, aí, no caso a Universidade Federal de Lavras, para que a gente consiga construir um processo o mais robusto, o mais legítimo possível, de maneira que, ao chegar no colégio eleitoral, que não tem obrigação novamente de seguir essa consulta, mas historicamente sempre seguiu por compreender o processo democrático dos envolvidos nesse processo, que não haja uns arranhões na legitimidade do processo, que ele seja feito de maneira consciente e o mais robusto possível. A nossa universidade merece essa legitimidade, essa robustez do processo. Um grande abraço a todos, nós seguiremos acompanhando aqui, informando vocês sobre isso. Um abraço, até mais.